galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, hoje é dia de vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre a possibilidade do São Paulo ir de fato para a Libertadores da América. Será Libertadores ou direto? Vamos explicar. Porque abriu-se ontem um leque de possibilidades para algumas equipes que estão disputando essa vaga na pré-Libertadores. Qual o motivo? Por que vocês fizeram esse vídeo hoje? Porque ontem, sábado, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Então, matematicamente e oficialmente tem G8. Tem Isso aí. G8. 8 times do Brasil se classificarão para a Libertadores. E alguns pela pré-Libertadores, que é o caso dessas vagas que estão sendo disputadas. Sim, então nós temos ainda na disputa 5 times, do né? G6 até o dizer. G8 para disputar essa vaga, porque o pessoal de cima já tá quase que 100% garantido na Libertadores. E lembrando então... que o G6 é vaga direta, né, na fase de grupo. É o G6. O G7 e o G8 são Sim, pré-Libertadores. pré-Libertadores. Então, até ao quinto lugar, eles já estão praticamente garantidos na Libertadores. E o sexto, o sétimo e o oitavo, as vagas estão em abertas. E estão em abertas com 5 equipes disputando elas. Então temos 3 vagas para 5 equipes. 2 vão ficar. 2 vão ficar de fora. E o São Paulo é uma dessas equipes que tem grandes chances de estar na Libertadores, principalmente na pré-Libertadores. E aí nós vamos trazer agora o confronto dessas equipes, quem são as equipes que estão disputando e quem eles têm pela frente. E no final eu vou trazer o estudo matemático aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, que eles fizeram a estatística de quantos porcentos cada time tem. Então fica até o final para você saber quantos por cento o São Paulo tem de chance de ir para a Libertadores de 2023. Vamos lá, Bela? Então, vamos colocar a classificação por enquanto. Tem o Atlético Paranaense em sexto lugar, com 51 pontos. Com 51 pontos também está o Atlético Mineiro em sétimo lugar. E o São Paulo está em oitavo com 50 pontos. Então, hoje, os 3 times que estão aptos a ir para a Libertadores são esses: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Mas, correndo de fora e próximo ali está o Fortaleza com 48 pontos e o Botafogo com 47 pontos. Agora vamos ver na tela a classificação e quem que eles vão, cada um vai enfrentar no resto da temporada. Exatamente. Coloquei aqui na telinha, tá todo mundo vendo já a tabela. E aqui a gente já consegue ver perfeitamente a tabela do campeonato. Vocês podem ver aqui em azul os que estão na fase de grupos da Libertadores, que estão indo direto. Aliás, né? Como é G8, até o sexto lugar tá indo direto. Que é o caso do Atlético Paranaense, com 51 pontos, que a gente disse. Os outros de cima já estão com 58, 70, 60. É porque então na tabela aqui a CBF não colocou porque ainda não é oficial. O Flamengo, de repente, pode perder todas as partidas até o final e não ficar entre os 8. Mas é isso, vai ser G8. G8 e o G6 vai direto para a fase de grupos. Então vamos lá. Atlético Paranaense, 51 pontos, como meu pai havia dito, contra o Atlético Mineiro. São Paulo tem 50 pontos, Fortaleza 48, Botafogo 46, aí vem o América com 47. América com 46, mas a gente nem colocou. O América já tá fora porque o América tá 4 pontos atrás do São Paulo, que é o oitavo. Então é bem, mas teria que ter muito. Lembrando que só faltam 4 rodadas, tá? Exato. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pelo Atlético Paranaense. Está em sexto hoje, com 51 pontos. O Atlético tem essas 4 partidas pela frente. O Goiás em casa. O Internacional fora de casa no sábado. O Atlético Goianiense fora de casa e o Botafogo. Lembrando que esse jogo do Botafogo pode ser até de vida ou morte, né? Caso o Botafogo consiga alguns bons resultados e vá para a pré-Libertadores. Tem a possibilidade do Botafogo ir, pode ser o jogo da morte. Vamos analisar aqui, teoricamente. Então vamos lá.
o Atlético em casa, o Goiás em casa, o próximo jogo. Cara, eu não vou falar que é um jogo fácil, porque o Goiás vem, né, no meio da tabela, e o Atlético Paranaense está com a ressaca da derrota da Libertadores, né? Eu acho Então, que. Eu não sei se não abala o time, mas o elenco fica pode muito ser, abalado, pode né? ser. Eu não dou vitória certa ao do Atlético Paranaense aqui, não. E o próximo jogo, o Inter, que é o vice-colocado, que ainda está, né, Na, com matematicamente, possibilidade de possibilidade. disputar o título. Então é uma pedreira o Inter lá em Porto Alegre. Depois ele sai contra o Atlético Goianiense, que também não é um jogo fácil, nós vimos aqui que Não, nós exato. sofremos. E o Atlético também querendo ficar bem pra Não, Sul-Americana. querendo sair da zona de rebaixamento. Então, Eles estão na zona de exato. rebaixamento. Indo tentar a possibilidade de uma O Sul-Americana. Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento e talvez esse seja o jogo que, se perder, vai ser rebaixado. Tá. Então é um jogo de vida e morte. E o último jogo é contra o Botafogo, que se ainda tiver chance, vai ser jogo de 6 pontos. Então a tabela do Atlético Paranaense, na minha É opinião, não é difícil. fácil. Na sua, Na minha também é complicado. A gente citou aqui os pontos, né? O Goiás em casa tá uma equipe que tá dando trabalho, o Inter fora. É complicado. E aí a gente pensa no Atlético Goianiense saindo da zona de rebaixamento ou não, né? ou não. De repente, se o Então, Atlético Goianiense estiver rebaixado já, aí será aí será um um jogo mais jogo fácil mais para. fácil. Mas é fora, né? Exato. E o E último o contra o contra o Botafogo. Botafogo. Vamos pegar aqui. Agora o Agora o Atlético Atlético Mineiro. Mineiro. Bora pegar os últimos jogos. Terça-feira, São Paulo e Atlético Mineiro no Sim. estádio do É Morumbi. o jogo de seis É o pontos. jogo de 6 pontos. Lembrando que se o São Paulo ganhar, o São Paulo ultrapassa o Atlético Mineiro. Exato. E aí o Então, Atlético Mineiro terá que pensar no próximo jogo. A obrigação em casa de ganhar do Botafogo. Ou seja, o Atlético tem 2 confrontos diretos com esses direto. adversários. O São Paulo na próxima rodada e o Botafogo Se depois. ele faz bons resultados nesses dois jogos, ele já tá praticamente na Libertadores. Em compensação, se ele não ganhar esses dois jogos, ele vai ficar ameaçadíssimo de não ir para Libertadores. Então, analisando ainda, o Atlético enfrenta de forma seguida no Mineirão o Cuiabá, Que aí né? já é fácil, um Aí jogo já é fácil. O um jogo Cuiabá fácil, provavelmente já vai vai estar estar rebaixado. rebaixado. E o Corinthians fora de casa. Aí é jogo difícil. Porque o Corinthians eu acho que tá com uma equipe qualificada tanto contra o Atlético É. e o Atlético tá sem o Hulk. A gente sempre lembra isso, que é o craque do Atlético Mineiro, não está jogando. Então o Atlético tem 4 jogos, Dois três difíceis e um e um fácil. fácil. Exato. Então, analisando a tabela do Atlético, eu acho que o Atlético tem grandes chances de ir para a Libertadores, apesar de jogos difíceis. Não Eu garanto, não não. cravo, Eu obviamente eu não acho, cravo. eu acho que ele pode ficar de fora. É o que eu falei. A sua opinião, você acha que ele fica de Se fora? eles não ganham do São Paulo e do Botafogo, eles já estão fora. E se eles ganham os dois, aí ele tá bem. Então, os dois próximos jogos pro Atlético é de vida ou morte, são 6 pontos. E novamente o Botafogo, né? No confronto direto. Vamos deixar o São Paulo por Eita, último. passei aqui. Vamos Deixar o São Paulo por colocar último. Então agora vamos Fortaleza, Fortaleza. isso. Fortaleza, aqui nós temos últimos confrontos que serão os confrontos. Aliás, eu não tinha visto a tabela do Fortaleza, pra mim até uma surpresa. Fortaleza agora enfrenta o Palmeiras. Na quarta-feira, que é o que jogo. é o jogo do, entre aspas, título do Palmeiras. Se o Palmeiras Se o ganhar, vencer Palmeiras em casa, campeão. é campeão. Vai ser recorde de público, vendendo um monte de ingresso, tal, é o jogo da festa, então assim, a vida do Fortaleza tá nesse jogo é muito difícil. E lembrando que o Fortaleza já está atrás do São Paulo, com né? 48 pontos. São Paulo está com 50. Se eles não ganhar, eles já podem. E o São Paulo ganha, já abre mais. uma vantagem. O próximo jogo do Fortaleza vai ser contra o Atlético Goianiense. Olha o Atlético de novo aí nesses times que estão lutando por Libertadores. O Atlético que é aquela pedrinha no sapato. Sai do rebaixamento ou não sai? Pois é. Aí é um jogo mais recente. É um jogo que vai acontecer daqui 2 rodadas. Então, assim, é um jogo complicado. Mas é em Apesar Fortaleza. de ser em casa. É. No Castelão, o Fortaleza tem uma grande realidade. Próximo jogo, novamente no Castelão, será contra o Bragantino. Que esse ano não mostrou que veio, né? Fez algumas partidas boas, mas é um time mediano. Eu acho que o Fortaleza tem condições de ganhar do Bragantino. Exatamente. Mas aí tem que saber se eles ainda vão estar brigando pela Libertadores de fato, né? Talvez nem estejam. Talvez nem estejam. Até porque já estão um pouco atrás, né?
E aí, por último, o Santos na Vila Belmiro. O Santos também eu acho que é uma equipe que não veio muito a dizer porque qual foi a função do Santos nesse Brasileirão. O Santos até chegou nas últimas 3 rodadas a disputar essa coisa da Libertadores, mas a gente já tira ele da luta porque ele ficou lá pra trás. Então o Fortaleza, eu digo que ele tem um jogo muito difícil, que é o próximo, contra o Palmeiras. E os outros 3 jogos, contra o Atlético Goianiense, caso, acho que eles estão favorito. Contra o Bragantino também, contra o Santos é meio... A tabela do Fortaleza não tá muito ruim. Né? Porém, eles estão 2 pontos atrás de São Paulo, e se eles não ganhar o próximo jogo, eles já podem ficar mais de 3 pontos atrás e com apenas 3 rodadas, entendeu? Então, assim, Fortaleza não tem vida fácil, não. Vamos lá. Acho que nenhum deles tem vida por fácil. Enquanto, mas da tabela, acho que a melhor tabela é a do Fortaleza. Simples, até agora é a do Fortaleza. Apesar de enfrentar os... Sim. Agora nós vamos para o nosso último, com exceção do São Paulo, que é o Botafogo. Botafogo vai ter jogos, eu diria, complicados. Botafogo enfrenta o Cuiabá no Engenhão, que é o favoritaço. E aí vem aquele confronto Atlético Mineiro fora. O coloca na briga, né? Ele ganhando do Cuiabá, ele vai a 50 pontos e aí... Empata com o São Paulo. Dependendo, o São Paulo e o Atlético, um dos dois se mata, e aí o Botafogo já ganhando esse jogo, ao contrário do Fortaleza, que o próximo jogo é dificílimo, do Botafogo é o mais fácil. Então o Botafogo ganhando do Cuiabá, ele já se coloca na briga. E aí depois ele pega... o Atlético Mineiro e aí é 6 em Minas pontos. Gerais. Aí é briga de 6 pontos. Porque se o Botafogo, vamos supor aqui uma coisa, o São Paulo e o Atlético empatam. O Botafogo ganha e o Fortaleza perde do Palmeiras, o Botafogo vai ficar assim, 1 ponto atrás vai ficar em nono, 1 ponto atrás do São Paulo e 2 atrás do Atlético. Exatamente. E aí, o Botafogo teria a possibilidade de, né, matematicamente, nesses resultados que eu citei, nessa probabilidade, o Botafogo poderia ultrapassar o Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro na próxima rodada. Exatamente. Depois eles recebem o Santos, que também acho que são favorito. Em casa. E aí vem um jogo complicado. E aí eles saem para jogar contra o Atlético Paranaense, que dependendo de conforme for, vai ser uma briga direta pela vaga na Libertadores. Então, assim, o Botafogo tem 2 jogos fáceis e 2 jogos muito difíceis. Eu acho que o jogo principal que o Botafogo tem que se preocupar é o vida ou morte, dependendo da situação de ambos na tabela, é o que vai definir essa situação do Botafogo e do Atlético. Isso. E agora vamos falar de São Paulo. Vamos falar do São Paulo. Que está em 8º lugar, está apto à fase da pré-Libertadores. E não tem jogo fácil. Próximo jogo, terça-feira, a Pedreira. Eu acho que de todos aqui que a gente analisou, o São Paulo é o que tem mais confrontos complicados. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O São Paulo agora na próxima terça, no Morumbi, enfrenta o Atlético Mineiro, que é jogo de vida ou morte. Sim. Ou ultrapassa ou é jogado para trás. Sim. Depois, sábado, enfrenta o Fluminense no Maracanã. Lembrando que o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro, o São Paulo pode ir para 6º. Ele passa o Atlético Mineiro. Se ele ganhar do Atlético Mineiro, ele já, no mínimo, fica em 7º, porque ele ultrapassa o Atlético Mineiro. E se o Atlético Paranaense torpeçar, o São Paulo já vai para 6º. Se o Atlético empatar, o Atlético Mineiro empatar ou perder, o São Paulo ultrapassa os 2 Atléticos. O Atlético Paranaense empatar ou perder. Sim. E aí o São Paulo ultrapassa os 2, vai para 6º. Porém, se o São Paulo perde esse jogo, o São Paulo pode terminar atrás do Botafogo e do Fortaleza. Os 2 podem passar. O São Paulo, se perder do Atlético Mineiro, pode ir para 10º. Se ganhar, pode ir para 6º. Se perder, vai para 10º. E se empatar, fica em 8º ou 9º colocado, depende do resultado do Botafogo. Depois o São Paulo vai para o Rio pegar o Fluminense. Pedreira, porque o Fluminense tá ali naquela fase de grupos da Libertadores e não conquistou nada esse ano. Quer se manter ali em cima. O Fluminense tá disputando até a 2ª colocação do campeonato. Exato. E o Fluminense também tá com uma equipe que tava meio juntinha assim, chegou a ficar muito bem na tabela, foi caindo um pouco e agora vem se recuperando aos poucos. Fluminense, fora de casa, sempre o confronto de maneira. Depois recebe o Inter em casa,
dificílimo. Eu acho que o São Paulo consegue arrancar um empate do Internacional. Apesar de eu achar que nessa altura Talvez do o campeonato... empate não nos interesse. Então, exato. Eu acho Entendeu? que talvez nessa altura do campeonato, o Internacional, nessa penúltima rodada, já não tenha chance de título. Ah, sim, Eu acho que não, o não vai Palmeiras ter. será Não vai, campeão o na Palmeiras próxima vai ser rodada. campeão na próxima. Então, o Inter vai ficar naquela disputa com o Fluminense, quem vai ser o vice, quem vai ser o vice, quem vai ser o vice. Exatamente. Até porque isso importa, assim, para as equipes financeiramente. Sim, é Isso muita importa. grana. É muita É grana para coisa o vice do de mercado. 4 milhões de diferença de uma posição para outra Exato. de bônus. E o Inter tá com uma equipe muito forte ali, com o Mano Então, Menezes. é muito difícil esse jogo, difícil esse imprevisível, jogo. não dá para dar Não dá pra dar um resultado. palpite. E por último, São Paulo enfrenta o Goiás em Goiânia na despedida do campeonato. E também é difícil, a gente não sabe se o Goiás vai estar disputando a Sul-Americana, como que vai estar. Exato. Ou seja, o São Paulo tem 4 pedreiras, essa é a realidade. Exato. Mas fundamental é ganhar do Atlético Mineiro. Porque se ganhar do Atlético Mineiro, depois você pode jogar por um empate, sabe? E se você ganha do Atlético Mineiro, você abre do Fortaleza, pode abrir do Botafogo, e aí você já fica mais tranquilo e você pode jogar, por exemplo, contra o Fluminense no Rio por um empate. Exato. Ou E o empate já vale. um empate com o Internacional. Mas o São Paulo tem que ganhar do Atlético Mineiro. É o jogo da vida fundamental, agora. é o jogo do ano pro São Paulo agora, é o jogo contra o Atlético E Mineiro. seria a possibilidade de entrar no G6 Isso aí. e ir direto para a fase de grupos da Libertadores. Volta pra gente, dá pra voltar? Vamos voltar agora nesse exato. E aí, eu só passar aqui. falei pra vocês que... Fala. Eu falei pra vocês no início que eu ia trazer a projeção, né, do Departamento de Matemática do Instituto de Ciência Exata da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, eles fizeram lá matematicamente quantas chances cada um time tem de ir para Libertadores. Em sexto lugar, o Atlético Mineiro tem 73,8% de chance matemática de ir. Em sétimo, o Atlético Paranaense tem 72,5%. Você vê que na matemática, o Atlético Mineiro tem mais chance do que o Paranaense. Em oitavo, a última vaga, né, no caso, seria o São Paulo com 59,7% de chance de ir para a Libertadores. Depois, em nono, vem o Fortaleza com 50,5%. E o Botafogo em décimo com 30,8%. Então, nessa projeção aqui, o São Paulo, né, se manteria na Libertadores, tem 59% de chance de ir para a Libertadores. Bom, é isso. Desejamos boa sorte. São Paulo, primeiro passo, vence o Atlético Mineiro. Que é o ponto de partida. Que é o ponto de partida. E depois a gente pensa nos outros resultados. Mas apesar de ter trago já... Acho que esse vídeo é importante pra gente trazer toda uma visão geral para que todos vocês vejam quais são os pontos das equipes que estão batendo direto com o São Paulo para conseguir essa vaga na Libertadores. Quem sabe o São Paulo não até na fase. Deixa aí no comentário o que vocês acham. Se vocês acham que o São Paulo é favorito, quem que vai, coloca aí. Deixa aí. Porque tem 3 vagas. Qual o seu ranking? Quem que vai? Quem que vocês acham que classifica? O São Paulo, os Atléticos, o Fortaleza. Comentem que o São Paulo vai classificar, senão a garota aqui chora. É isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Não se esquece de deixar o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Todo mundo ver. Se inscreva no canal. E você também pode... aqui do ladinho do botão de se inscrever tem o Seja Membro. Você pode apoiar também o São Paulo. É isso. Um beijão pra todo mundo. E